Conselho Consultivo, a Grécia vai receber a segunda tranche de ajuda financeira ainda este mês. No final da reunião do Eurogrupo, que antecedeu o Conselho Europeu em Bruxelas, Jean-Claude Juncker afirmou que mais de 34 mil milhões de euros chegam para a semana a Atenas. Foi o fim de uma verdadeira odisseia grega. Depois de várias reuniões e de centenas de horas passadas em Bruxelas, os ministros das Finanças da zona euro chegaram finalmente a acordo para desbloquear uma nova tranche de ajuda à Grécia, no âmbito do segundo programa de ajustamento elaborado pelo novo governo de Atenas. We gave today our final approval of the second disbursement of 49 billion euros under the second Greek program after the political agreement reached on the 20th of November. And this has been, as you remember, a difficult process. But now, with the strong resolve of the Greek government and the close watch of the Troika, we are convinced that the program is back on sound track. Money will be flowing to Greece as early as next week. Indeed, an immediate disbursement of 34.3 billion euros will be made in December this year. Esta nova tranche estava bloqueada desde junho pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. Faltava até agora encontrar uma solução para o problema da dívida soberana. No encontro desta quinta-feira, os ministros das Finanças chegaram a acordo sobre o programa de recompra de dívida grega. Este plano faz parte do acordo entre a zona euro e o FMI para reduzir a dívida pública para 175% do PIB em 2016, 124% em 2020 e menos de 110% em 2022. I'm happy, yes, after a long journey. But this is the beginning of a new one. Um futuro apoiado por França e Alemanha. Wir sind große Schritte vorangekommen und die Entscheidung für Griechenland, der erfolgreiche Schuldenrückkauf, das hat es ja in dieser Größenordnung so auch nicht gegeben. Wir waren schon, das war auch ein Stück ein Unterfangen, wo wir sagen mussten, naja, es wird hoffentlich gut gehen. Ich denke, wir sind bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir haben Wort gehalten. Em comunicado, a diretora-geral do FMI congratulou-se com a decisão do Eurogrupo. Christine Lagarde acredita que a operação de recompra de dívida, uma das exigências do FMI para libertar a próxima tranche, vai aliviar a dívida pública grega no próximo ano. Os líderes europeus confirmaram esta madrugada o acordo para avançar com a União Bancária. Em Portugal, o setor da banca acredita que este é um passo muito importante e que vai beneficiar o país. Carlos Costa considera que são boas notícias, tanto para os bancos como para as empresas nacionais. A Banca Nacional aplaude o acordo europeu para iniciar a construção da União Bancária. O governador do Banco de Portugal não hesita ao dizer que estas são boas notícias. O sistema bancário é uma boa notícia porque significa que passa a beneficiar do mesmo capital reputacional que qualquer outro sistema bancário integrado no mecanismo único de supervisão. Para as empresas é uma boa notícia porque significa que a componente de custo resultado do risco soberano vai mitigar-se e tender a desaparecer. E para a Europa é uma boa notícia porque significa que um dos pilares que estava em falha do ponto de vista da construção europeia passa a estar presente. Os bancos portugueses que passam para a alçada do novo mecanismo único de supervisão são 6, a começar pela Caixa Geral de Depósitos e o BCP, mais o BES, o BPI, o TOTA e também o BANIF. Mas isto não significa que o Banco de Portugal perca poderes. Carlos Costa garante que é uma partilha e que o regulador nacional vai continuar a desempenhar o seu papel. Há um equívoco. O sistema é um sistema unificado. Se é um sistema unificado, significa que se aplica a todos. O que é uma distribuição de tarefas. E a distribuição de tarefas faz por estádios. Mesmo num país como os Estados Unidos da América, como sabem, há uma distribuição de tarefas no que diz respeito à supervisão do sistema financeiro. Porque é natural, porque não é pensável que se possam exercer todas as tarefas de supervisão
no mesmo nível ou a partir do mesmo nível. Há um sistema articulado e dentro desse sistema articulado estão abrangidos. Depois, a distribuição de responsabilidades é a função da dimensão, da natureza do sistema bancário. A supervisão do comportamento dos bancos para com os clientes, bem como a atividade em bolsa, vão continuar a ser responsabilidades do Banco de Portugal. Na mesma linha, segue a Associação Portuguesa de Bancos, com o presidente Farid Oliveira a sublinhar que assim a União Monetária vai funcionar melhor e que este é um passo muito importante para separar o risco bancário do risco soberano. Para analisar estes temas, contamos com a presença habitual aqui no Conselho Consultivo, às sextas-feiras, de Mário Caldeira Dias. Mário Caldeira Dias, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Como é que vê esta resolução da União Bancária? É um importante passo para a União Europeia? É um importante passo, ainda faltarão alguns como a União Fiscal e um aprofundamento maior da própria União Económica, mas de facto esta união da bancária é importante porque o que a Europa tinha até agora era um sistema europeu de bancos centrais, não é? E agora passou de facto a ser um sistema bancário europeu em que estes níveis de supervisão vão ser distribuídos, portanto é um sistema e vai funcionar o princípio da subsidiariedade, isto é, as entidades são os vários níveis, em cada um dos níveis tem as suas funções próprias. O que é certo é que agora globalmente a Europa assume a responsabilidade e o Banco Central Europeu dessa supervisão. O acesso aos fundos de financiamento são idênticos e, sobretudo, embora isso não seja tudo, embora haja uma separação entre a questão bancária e a financeira e o problema da dívida soberana, o que é certo é que a credibilidade global do país e as próprias possibilidades de investimento saem bastante reforçadas na medida em que, existindo um sistema bancário que são obrigados a cumprir determinados critérios, que têm que tomar determinado tipo de medidas, têm que ter um certo tipo de credibilidade, isso naturalmente só poderá ser bom para o país e para a forma como somos vistos no exterior. Ainda por cima pode ter uma outra vantagem, que para mim é muito importante, que é o poder vir a evitar que alguns dos acontecimentos que ultimamente aconteceram na área bancária possam desta forma ser melhor prevenidos ou até evitados. Porque se muitos banqueiros e a sua generalidade são pessoas honradas, também houve uma parte dessa gestão bancária em que se comportaram como uma associação de malfeitores, não é? Portanto, e isso julgo que a possibilidade de acontecerem coisas desse tipo vai ficar bastante diminuída. É bom, o sistema financeiro é o coração do sistema económico e é bom que esse coração seja um coração vigiado pela Europa, portanto vigiado de uma forma muito mais global, e a países pequenos como o nosso essa integração só nos pode favorecer. Mas nesse caso que falava de algumas situações menos corretas por parte da banca, já havia a supervisão do Banco de Portugal. Agora a supervisão fica mais centralizada e mais apertada. Não só mais centralizada, como há todo um conjunto de critérios que são combinados entre os parceiros europeus, aos quais os bancos têm que obedecer, inclusivamente as próprias metodologias e as formas de supervisão vão ser harmonizadas, mas vão ser comuns, e o que nós esperamos todos é que, estando o Banco Central Europeu no centro das operações, que a credibilidade e a força dessa supervisão, porque a supervisão não é uma atitude de polícia, a supervisão exige que determinadas informações sejam dadas e são dadas de livre vontade. É óbvio que o supervisor também pode ser enganado, mas o que é verdade é que, sendo o supervisor europeu, a autoridade, a força e a capacidade e a margem de manobra de intervenção surgem muito reforçadas e as possibilidades de desvios desse tipo saem bastante minimizadas, não é? Na minha perspectiva. Vê algumas desvantagens nesta união bancária? As vantagens é que normalmente nestas coisas há sempre uma certa perca de autonomia, há sempre uma certa passagem de soberania. Mas do ponto de vista europeu, quer dizer, é óbvio que o processo de construção europeia foi baseado sempre na concessão sucessiva e gradual de soberania por parte de Estados soberanos, antigos, com história, mas essa é a particularidade do próprio sistema europeu. Portanto, do meu ponto de vista, há algumas vantagens nessa matéria, mas eu, sinceramente, acho que as vantagens daí decorrentes são claramente superiores às eventuais desvantagens que resulta, no fundo, da subordinação do nosso sistema bancário a uma entidade externa, que já não é externa, porque fazemos todos parte de uma União Europeia. Portanto, sinceramente, acho que as vantagens são bastante mais elevadas que as desvantagens. É este mais um passo no caminho de uma integração mais profunda na Europa? A Europa não vai ter outra solução. Quer dizer, nós já sabemos que somos obrigados a viver em conjunto.
E isso logo quando foi constituído o mercado comum, nós ficamos de tal forma economicamente e intricadamente ligados que não nos resta outra solução se não viver em conjunto. Porque a integração veio pela via económica, portanto constituímos um mercado único, as economias hoje são altamente dependentes umas das outras, o comércio externo faz-se na ordem dos 2/3 entre os vários países, portanto no nosso caso as nossas exportações para a Europa são 75%, os nossos principais países fornecedores também são europeus, é a Espanha, a Alemanha, são também europeus, portanto hoje as economias estão de tal forma integradas que é muito difícil um país deste separar-se. O que resta a seguir para consolidar essa convivência económica são os indispensáveis aprofundamentos, por um lado que houve ao nível monetário, foi a primeira coisa a avançar. Hoje somos uma união monetária, mas ainda não somos uma união económica e, sobretudo, ainda não atingimos os patamares de coesão económica e social que seriam desejáveis e que são seguidos pela igualização das regiões, dos níveis de vida, no fundo aquilo que se chama a coesão económica e social, que não é mais do que a forma como as pessoas vivem, portanto o seu bem-estar, os seus padrões de vida, etc. E isso é inevitável e para isso que isso aconteça, naturalmente que devemos chegar a um ponto em que a própria integração económica vá no sentido de haver políticas cada vez mais comuns e o culminar disto tudo será que o orçamento europeu seja um orçamento crescentemente elevado, a ponto tal que ou por essa via ou através de combinações entre os vários Estados-membros, cada vez mais certas políticas económicas possam ser comuns. Uma daquelas que se fala logo que vem logo à cabeça e que é muito importante, é, por exemplo, o problema da harmonização fiscal, não é? Portanto, quer dizer, é óbvio que mais dia, menos dia, a Europa vai ter que enverdar por sistemas fiscais que tenham uma certa harmonia entre eles e que não possam suscitar, por exemplo, o problema da concorrência fiscal, tal como agora existe em muitos dos países, não é? E também ao nível do financiamento é expectável que assim seja? Ao nível do seu financiamento, o grande pilar do financiamento já é hoje o Banco Central Europeu, que financia a taxas muito baixas. Não financia o nosso principal problema, que é a dívida soberana, mas hoje o problema do acesso dos bancos, desde que tenham as garantias colaterais, como é óbvio, é de um acesso relativamente fácil a dinheiro disponível que existe no Banco Central Europeu e a um custo muito baixo, 0,75. O problema hoje do crédito e da liquidez da economia não é a disponibilidade das fontes de crédito, é sobretudo o problema de uma coisa que se chama armadilha da liquidez, que é no fundo o peso do risco, isto é, o problema de emprestar dinheiro hoje não é tanto a não existência de fontes de financiamento, é sobretudo uma avaliação do risco que leva a um cuidado extremo da banca e, portanto, isso quer se queira, quer não, acaba por um lado por levar os operadores a não pedir dinheiro porque não têm essa capacidade de dar garantias, não é? A economia em crise não tem garantias, muitas garantias para dar, mas, por outro lado, a banca faz um cálculo de risco muito elevado e torna-se muito cautelosa a emprestar. Portanto, o problema hoje do financiamento está mais nesta zona da relação, do risco e da relação entre o cliente e a banca do que propriamente no problema da liquidez. O facto de vermos países como o Reino Unido a ficarem de fora desta união bancária deixa antever que é possível no futuro reconfigurar-se esta União Europeia? O Reino Unido tem uma coisa importante que é, portanto, que é o seu sistema bancário, a sua City, né? De onde tira portanto, um conjunto de proventos extremamente elevado, tem relações com todo o mundo nessa base e a sujeição às regras europeias, e há agora uma muito interessante que é a taxa Tobin, também que é muito importante, que já há muitos anos se fala. Portanto, essa submissão às regras europeias, aos critérios europeus, provavelmente ao nível do sistema de relações que têm com determinados clientes é muito diferente. Mas também há agora uma novidade que veio dos Estados Unidos, que foi o Presidente Obama, quer relativamente ao UBS, quer relativamente a alguns bancos ingleses, veio já pedir um conjunto de informações que tiveram que ser dadas sob pena desses bancos não poderem ser desempenhando as suas atividades nos Estados Unidos. Como muita gente deve saber, o comportamento de muitos agentes financeiros levou a que nós vivêssemos praticamente sobre uma ditadura, pelo menos um poder excessivo da área financeira. E isto, para mim, pode ser um primeiro sinal que essa margem de manobra, que muitas praças financeiras querem ser autónomas exatamente para que essa margem de manobra existe, que ela, com o tempo, e a partir desta iniciativa dos Estados Unidos, e se houver alguns acordos internacionais nessa matéria, pode vir a ser muito coartada, e se isso acontecer, as vantagens da autonomia das praças financeiras pode vir sendo esbatida com o tempo. Mas a Inglaterra também nos ensinou que ao longo do processo de construção europeia é sempre um país que chega muito mais tarde às coisas que os outros. É preciso não esquecer que a integração do Reino Unido na União Europeia foi em 71, não é? Portanto, no princípio dos anos 70, muito depois da constituição do mercado único. Portanto, esse hábito de chegar tarde e estar com um pé fora e outro dentro sempre foi sempre foi do Reino Unido, sempre foi esse hábito. É quase certo e é provável que quando as vantagens de pertencer a um sistema bancário
bancário europeu, ou as vantagens de não pertencer começarem a ficar diluídas, não me custa a ver que um dia mais tarde o Reino Unido também possa vir a integrar o sistema bancário europeu. Mas vai conseguir manter-se nesta posição de estar dentro, mas ao mesmo tempo fora da União? No caso do sistema bancário, vão mesmo ficar de fora e vão ter a sua autonomia própria. No caso da União, é um bocado, é difícil prever que isso venha a acontecer, porque o aliado preferencial do Reino Unido sempre foram os Estados Unidos, não é? E como aliado preferencial, e dada a sua relação com a Commonwealth e com outros países do mundo, fez com que sempre a União Europeia tivesse esse papel dúplice. E a sua integração deu-se por cálculos meramente egoístas, na medida em que nessa altura as taxas de crescimento económico na União Europeia eram muito mais elevadas do que aquela que os próprios Estados Unidos, que o próprio Reino Unido já tinha. E portanto, mas o Reino Unido, como país que tem uma visão específica da sua soberania, por enquanto parece estar no seu ADN, portanto é difícil de prever que isso venha a deixar de acontecer. Mário Caldeira Dias, nestas reuniões na Europa vimos também ser desbloqueada finalmente para a Grécia a tranche de ajuda no valor de 34 mil milhões. Como é que vê este desenlace para a Grécia? Não dá para todos respirarmos fundos e os próprios gregos, não é? Portanto, respiramos fundo, foi uma solução. A Grécia tem hoje um sistema político com uma estabilidade relativa, o acordo foi assinado, os parceiros concordaram, a União Europeia cumpriu a sua palavra e podemos para já respirar de alívio. Agora, o que é verdade é que aquelas metas da dívida, de chegar a 110% da dívida em 2022, são metas que só podem ser cumpridas se o crescimento económico regressar à Grécia. A Grécia não pode pagar aquela dívida se continuar com taxas de crescimento negativa. E é evidente que, tanto no caso da Grécia como no nosso, muitas pessoas vêm dizer, e é verdade, pode ser verdade ou não, que a médio prazo o crescimento vai vir e nós vamos ser recompensados por sacrifícios que estamos a fazer. Inclusivamente, o próprio Fundo Monetário Internacional já disse que o crescimento económico começaria no final de 2013. E todos nós gostaríamos de acreditar que sim. Mas o que é verdade é que estas condições são criadas, são condições que favorecem o crescimento económico, mas não asseguram o crescimento económico. E é nesta grande diferença que o problema do futuro dos países pode vir a ser colocado. É claro que todas estas coisas, nomeadamente os custos salariais e outras, em certas condições, podem favorecer o investimento estrangeiro, as exportações e o crescimento económico com tudo, mas não asseguram que isso venha a acontecer. E, portanto, nós sabemos é que, no caso da Grécia, a Grécia conseguirá cumprir aqueles resultados se houver um retorno com uma relativa força do crescimento económico à Grécia, assim como ao nosso país também. E é expectável que isso possa acontecer nos próximos tempos? Pode acontecer, embora o crescimento hoje tenha determinantes internas, mas também tem muitas determinantes externas, porque depende exatamente da saúde económica dos nossos parceiros europeus, depende se esses países, nomeadamente a Alemanha e outros, têm políticas expansionistas ou políticas recessionistas. O que nós vemos agora é que a Alemanha está perto da recessão, a França está com políticas de austeridade, a Espanha com políticas de austeridade. Portanto, se não houver uma modificação do quadro económico, no sentido da União Europeia retornar também ela própria a taxas de crescimento razoáveis, a tarefa destes pequenos países com economias abertas, como é o nosso caso, e da grega, sobretudo pela via do turismo, essa tarefa é muito mais complicada em termos de recuperação e pagamento da dívida do que parece ser. É claro que se pode sempre dizer que poderá haver, em situações mais favoráveis, reestruturações da dívida ou rotação da dívida por dívida a juros mais baixos e que facilite o pagamento. Poderá haver, mas o que é certo é que o ciclo virtuoso da saída destes problemas todos tem que ter uma base no crescimento económico também. Não é? Já voltamos à conversa. O Conselho de Ministros vai aprovar ainda este mês a proposta de lei que fixa o valor das indemnizações por despedimento em 12 dias por cada ano de trabalho. A garantia foi dada pelo próprio Primeiro-Ministro. As novas regras devem entrar em vigor já no início de 2013. A partir de janeiro de 2013, os trabalhadores que sejam despedidos vão levar para casa uma indemnização equivalente ao salário de 12 dias por mês de trabalho. Pedro Passos Coelho admitiu esta quarta-feira que a intenção do Governo é aprovar ainda este mês em Conselho de Ministros esta proposta de lei. Assim, as novas regras entram em vigor já no início do ano.
O Primeiro-Ministro lembrou que a redução para 8 a 12 dias para as indenizações por despedimento foi um dos compromissos assumidos com a Troika. Ainda assim, Passos Coelho justificou que o Executivo escolheu o limite máximo do intervalo da média europeia para causar a menor polémica possível. Em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, o secretário-geral da UGT fez uma nova proposta ao Governo nesta matéria. João Proença quer limitar o corte nas indemnizações apenas aos novos contratos de trabalho. No fundo, a UGT quer garantir que os trabalhadores que fiquem ao abrigo desta redução nas indemnizações possam estar abrangidos pelo Fundo Empresarial. A intenção do Governo é que o Fundo Empresarial, composto pela contribuição de 1% do valor dos salários, entre em vigor também em janeiro. Em relação ao subsídio de Natal da função pública, mais uma vez o Governo quer começar a pagar, logo no mês de janeiro, a primeira das 12 parcelas do subsídio de Natal. A solução já estava prevista para os funcionários públicos no ativo, agora estende-se também aos reformados e pensionistas. Segundo a proposta final enviada pelo Executivo aos sindicatos da função pública, a que a Lusa teve acesso, o Governo assume que o diploma produz efeitos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013. Para que a intenção do Governo seja uma realidade, o diploma tem de ser aprovado em Conselho de Ministros até ao final do ano. Mário Caldeira Dias, como é que vê esta aprovação das novas regras para as indemnizações dos despedimentos? As indemnizações já foram 30 dias, em novembro de 2011 passaram para 20 dias e agora passam-se para 12 dias, embora isto só produza efeitos dentro de algum prazo, na medida em que as pessoas que até aí trabalhavam, portanto, vão ter os cálculos de acordo com as fórmulas antigas, portanto, esta proporção vai aumentando ao longo do tempo, à medida que as pessoas que entram agora no mercado de trabalho forem depois tendo as suas indemnizações. Quer dizer, essas indemnizações, esta história da média europeia, pode ser um bocado falaciosa, porque há países que, por exemplo, até os países nórdicos, em que muitas vezes as indemnizações nem sequer existem. Porquê? Porque a indemnização faz mais sentido na perspectiva de um trabalhador que está há muito tempo na empresa e, à medida que está há mais tempo, mais dificuldade tem em encontrar posto de trabalho. E, portanto, essa é um pouco a lógica e para poder reconstituir até a sua vida, não é? Nos países em que a proteção social é muito forte, a própria indemnização nem sequer tem sentido, porque o trabalhador sai de um emprego e até chegar a outro tem normalmente sistemas de proteção social que asseguram um modo de vida razoável ou mínimo até que isso aconteça, não é? Normalmente isto tem, como todas as coisas na vida, tem efeitos bons e maus. O primeiro efeito bom, mas antes disso talvez seja por uma questão de fundo, que é a partir do princípio que a nossa competitividade deve assentar na baixa dos custos salariais. É claro que a baixa de custos, não necessariamente salariais, é um problema de competitividade, mas isso também resulta ou tem que ver com o modelo económico que nós achamos que é adequado. Que esta competitividade, com salários baixos, é uma competitividade que se aproxima muito da ótica daquilo que são os países em estádios intermédios de desenvolvimento. E embora ajude, também hoje parece relativamente unânime, que o problema da competitividade em Portugal não tem como base fundamental o problema dos custos salariais. Portanto, isto é mais uma redução, mas essa redução vai também exigir a constituição de um fundo por parte das empresas que se possa constituir isso. E a constituição desse fundo não vai ser nada fácil, nem vai ser nada fácil o acordo social. Porquê? Porque vimos até agora foi que a constituição do fundo tem sido adiada, apesar das medidas de redução das indenizações terem sido postergadas. A grande vantagem, para citar só uma vantagem, é que de facto quanto mais idoso é um trabalhador, menos hipóteses eles têm de encontrar um emprego e, apesar de tudo, a indenização funciona como um suporte temporário importante para a sua vida, pelo menos até a crise aliviar um pouco. Embora a possibilidade de retorno ao mercado de trabalho é relativamente duvidoso. A outra é que muitas empresas estão a fazer a renovação pelo pessoal mais jovem e não pelo pessoal mais antigo. E este problema da indenização põe-se sobretudo não tanto nas falências, porque nas falências as indenizações são pagas com a massa falida e muitas vezes não existe. Mas pode-se colocar, sobretudo, quando uma empresa quer reestruturar uma parte das suas pessoas. E como quer reestruturar uma parte, acaba por fazer, e tem que despedir, por exemplo, uma parte de 10%, 20% do seu pessoal, acaba por fazer essa reestruturação pelas pessoas que entraram há menos tempo, que são os mais novos e às vezes também são os mais qualificados. Portanto, há aqui interesses contraditórios. E são também os que custam menos à empresa despedir. E que custam menos à empresa despedir. Portanto, há aqui situações contraditórias, mas a concertação social serve exatamente para isso,
que é encontrar no meio destas visões contraditórias o ponto de equilíbrio que satisfaça tanto os interesses dos trabalhadores e das suas organizações, como, no fundo, os objetivos que o Governo supõe que estejam por trás desta diminuição dos dias de indemnização. Estas medidas não são um garante, então, de mais competitividade? Aparentemente podem ser invocadas como tal, mas o efeito global na competitividade e do tipo de produções nas quais nós queremos ser exportadores e queremos ser competitivos, eu julgo que o resultado final, estas coisas às vezes são mais, é tal imagem de mercado, portanto, são sinais que se dão aos investidores externos, não é? Porque se fôssemos fazer bem as contas e sobretudo ao nível das indústrias exportadoras, que são indústrias que exportam com alto valor acrescentado, em que muitas vezes os custos salariais são uma parte ínfima da parcela que exportam, no final as contas em relação à competitividade externa da economia portuguesa seriam coisas absolutamente mínimas, não é? Mas pronto, também é verdade que se procura às vezes nisto o aspecto simbólico da chamada visibilidade e atração do investimento estrangeiro por esta via, não sendo necessário que seja um investimento que mais nos interessa, não é? Mas do ponto de vista da competitividade externa, isto é, nos bens transacionáveis que nos interessa exportar, não está assegurado que essa competitividade seja algo significativo. Mário Caldeira Dias, muito obrigada pela sua presença neste Conselho Consultivo. Foi o Conselho Consultivo desta sexta-feira. Voltamos na próxima segunda com mais temas para analisar.